O decreto tinha sendo anunciado. O povo talvez estivesse perplexo, mas no meio daquela noite em que ele se encontra apenas uma manjedoura, o céu se manifesta e diz: olha, povo de Israel, povo de toda a terra, vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador. Ele é o Senhor de todos os tempos. Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade com os homens. O texto sagrado diz para nós que havia a alegria, a glória de Deus nas alturas, a paz na terra, a boa vontade com os homens. Sabe por quê, irmãos? Essa é uma das maiores e melhores notícias de se receber. O Salvador nasceu. Embora se tenha, como eu já disse, as distorções, que haja os estudos teológicos que provam que não é nesta data, mas nós não vamos nesta noite entrar na cronologia do tempo ou estudar a geografia do lugar, mas nós vamos receber a mensagem é que Jesus nasceu e você nesta noite está vivo para a glória do nome do Senhor. É que Jesus nasceu e Ele libertou você nesta noite. É que Jesus nasceu e você foi justificado na sua vida, mas também na sua morte e na sua ressurreição. Sabe por quê? A manjedoura revela a humanidade e a humildade. Quando a Bíblia Sagrada diz para nós: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Observe, Deus levou a notícia para os pastores, mas também visitou os magos do Oriente. Diz o texto sagrado, Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorar. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa tremenda. Recebe-se a notícia de que Jesus nasceu. E no mesmo instante os magos dizem: olha, nós vimos a estrela no Oriente e viemos fazer o quê? Adorar. Não importa se Herodes ele determinou o decreto, nós viemos adorar a glória que nasceu, nós viemos adorar o Salvador, nós viemos adorar o Senhor, nós viemos adorar aquele que veio trazer a redenção para a humanidade, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, mas a redenção chegou e a redenção é Jesus. Declara: desperte, Senhor, desperte, porque os meus olhos já viram a salvação, irmãos, a salvação do povo, a salvação da nação, a salvação de Israel, a salvação dos tempos de hoje. É Jesus, é o Senhor, Ele é a salvação. Ele não foi forçado a ir para a cruz, Ele foi obediente em espírito. Em oração no Getsemane Ele disse: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade de Deus era o quê? Que os homens, a vontade de Deus está escrito lá em Timóteo, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Este é o propósito de Deus. E com este propósito revelado, Jesus se torna obediente até a morte, até o fim, e diz que seja cumprido nele a vontade de Deus. Essa obediência espiritual é que nos oferece a redenção. A obediência de Cristo é o modelo que devemos seguir em nossas próprias vidas. Aonde está o teu aguilhão? Aonde está o teu poder? Sabe por quê? Porque é como aquele que diz: a morte não venceu o meu Jesus. Se você observar, alguns vão entender que aquela morte tão somente foi fraqueza e foi poder para quem crê no Senhor Jesus. Porque quando ele diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? É quando a pedra do túmulo se remove e Jesus ressuscita ao terceiro dia, e para alguns aquilo que era fraqueza se tornou em poder. A cruz é o instrumento através do qual Deus vence o pecado. Ali Jesus ele tomou sobre si a culpa, o castigo, a condenação que era nossa. O poder da cruz transforma pecadores em filhos e mortos espirituais em novas criaturas. Quem encontra a cruz encontra o perdão e encontra a liberdade.
O Evangelho não é um discurso de moralidade, é uma mensagem que brota da cruz. Sabe por que, irmãos, o Evangelho não é um discurso de moralidade? Porque discurso de moralidade, quando ele tão somente é discutido, você toma aquela decisão de dizer assim, olha, eu vou ver se eu faço, se eu não faço. Mas quando o Evangelho, que é as boas novas, acontece diretamente na sua vida, você faz como fez aquele homem, Zaqueu, quando ele disse e declarou para o Senhor o quê? Senhor, se tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. O Evangelho não é um discurso de moralidade. O Evangelho, ele muda a criatura. Porque a Bíblia diz: quem está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez novo. O Evangelho é isso. Ele esperava que alguém chegasse e redimisse aquele povo, resolvesse as questões sociais, políticas e econômicas da sua época e fosse intitulado Salvador. Mas ele foi intitulado Rei dos Judeus. E quando não encontraram isso, se ofenderam. Muitos judeus se ofenderam. Para os gregos, a cruz é loucura. Eles não conseguiam aceitar que o Criador se tornasse um homem e morresse na cruz. Porque a humanidade estava olhando para Jesus de uma forma humana, incompreensiva, louca, sem discernimento, esquecendo que tão somente Ele é o Senhor. Por isso também Deus, diz a Bíblia Sagrada em Filipenses 2, de 9 a 11, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é quem? O Senhor. Observe o versículo do nascimento. Quando diz o versículo 11 que diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Observe quando ele diz Cristo, que é o Senhor. Observe que a Bíblia diz que Ele deu um nome sobre todo nome, e que todo joelho se dobrará, e que toda língua confessará que Ele é quem? O Senhor. Do mesmo jeito que Ele nasceu, que morreu e que ressuscitou, será reconhecido por todos que Ele é o Senhor, demonstrando a soberania dEle, porque Herodes, diversos que tiveram, já morreram, príncipes já passaram, reis já passaram, governos já passaram, mas Ele continua sendo aquilo que Ele foi anunciado: Cristo, o Senhor e Salvador do povo e a redenção de Israel. E diz a Bíblia que até o inimigo, até ele se dobrará, reconhecerá, confessará e vai dizer: tu és o Nazareno. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor, e quando Ele é Senhor, Ele é soberano sobre todos, na terra, no céu e no mar.